Semana 15 da nossa série das principais histórias da Bíblia. Chegamos a um dos gigantes do Antigo Testamento, Davi. Estivemos lendo nessa semana eventos da sua vida, também alguns dos seus salmos, e nós apenas tocamos na superfície. Tem tanto material sobre Davi na Bíblia, 2 autores diferentes escreveram biografias sobre ele, Samuel e Crônicas, e para hoje escolhi destacar o final da história de Davi, o fim de Davi, seu último episódio. O sol está se pondo na vida de Davi e ele sente que há um problema. Para esse problema, Davi apontará a solução. E essa solução requer uma ação. E junto com essa ação, Davi deixa uma promessa. Problema, solução, ação e promessa. Começamos com o problema. Vamos lá. O problema é que Davi está prestes a morrer e Israel nunca tinha tido uma experiência tão boa como nação. Durante o reinado de Davi, houve uma união do povo como nunca antes. Durante o reinado de Davi, houve prosperidade e força como nunca antes. Estava bastante claro que durante o reinado de Davi, Deus estava com o povo. E eles agora estão com medo da morte de Davi. E Davi vai tentar sanar essa preocupação. Ele chama o povo e, sem meias palavras, confronta o problema. Ele fala aquilo que está no coração do povo. Meu filho Salomão, que seria o sucessor, é jovem e é inexperiente. Há um elefante na sala, um assunto delicado. Davi não vai deixar de tocar nele. As pessoas estão dizendo: não tínhamos dúvidas, Davi, de que Deus estava com a gente quando você estava com a gente. Mas agora não temos certeza se esse garoto está à altura da tarefa. O povo está apavorado. A razão do problema é que quase todo mundo que se conecta com Deus, que caminha com Deus, tem uma ponte humana. Alguém que nos ajuda, alguém que nos convida, alguém que nos leva a Deus. Um pai, uma mãe, um avô, um amigo, um irmão na igreja, um pastor que nos serve como guia. E essa pessoa está mais próxima de Deus e ela serve para a gente como uma ponte. É muito comum. Às vezes parece que nas questões de fé, nós estamos literalmente no ombro dessas pontes. O que é que acontece quando essa pessoa morre ou se muda? Podemos nos sentir ansiosos, podemos nos sentir a perigo na nossa fé, como se fôssemos perder a Deus. É o que os israelitas estão sentindo nesse momento. O problema aqui, gente, é a terceirização da fé. Construir nossa fé dependente da fé dos outros. Nós cristãos somos 100% a favor da amizade, da conexão, de nos deixar ser guiados por alguém na nossa fé. Nós confessamos no credo, cremos na comunhão dos santos. Que é isso? Companheiros, mentores na fé que nos ajudam a caminhar. Mas esse texto está identificando um problema que é o exagero disso. É quando as pessoas dizem: eu não sei o que vou fazer da minha vida, eu não sei como caminhar com Deus se fulano não estiver mais aqui. Ou seja, podemos sim ser acompanhados da inspiração, do conselho, da companhia de outro, mas cuidado para não ficarmos na dependência, para não darmos peso demais para alguém e esquecermos de caminhar com as nossas próprias pernas. Esse é o problema de Israel e Davi tentará resolver. Ele propõe a solução. Na cabeça de Davi, passa muito menos pelo seu filho Salomão e muito mais pela construção do templo. Toda esta passagem que foi lida é sobre isso. Davi, antes de morrer, passando para Israel um projeto,
um sonho, uma orientação. É preciso que construamos um templo. Por que Davi tem esse projeto, tem essa obsessão? Poderíamos lembrar semana passada e desconfiar que Davi está como Saul, querendo um monumento. Quando foi embora, quer deixar sua fama eternizada numa construção. Os vizinhos egípcios fazem isso, fazem suas pirâmides. Será que Davi pode estar querendo construir um monumento para pôr uma placa em memória de mim? Não. Davi não está atrás de um skyline em Jerusalém. Davi não quer um prédio em Jerusalém com a sua fachada, com o seu nome na fachada. Na verdade, a motivação de Davi é o contrário. Não é a sua presença que ele quer garantir, mas a presença de Deus. Porque o palácio não é para mim, Davi vai dizer, mas para o Senhor. Quando Davi convoca seus oficiais e diz: precisamos construir uma casa para que a arca da aliança de Deus possa repousar, essa é a missão que vocês devem se dedicar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu não sou a ponte de vocês, eu, Davi. Vocês não precisam realmente de mim para seguir em frente, e também vocês não precisam necessariamente de um substituto meu. O que realmente vocês precisam é da presença de Deus no meio de vocês, no meio da família de vocês, no meio da sociedade. É disso que vocês precisam. Para entender o que Davi está defendendo aqui, é preciso que a gente se lembre a história da Arca da Aliança. Esse objeto sagrado do culto do povo, o conceito dele tem muito a ver com Davi. É um tema também da nossa cultura, da história. Lembram de Indiana Jones? E volta e meia tem documentário também no History ou no Discovery sobre isso. A arca que havia sido construída por Moisés, muitos anos antes, era uma caixa de madeira, e ela era um objeto que ficava no templo de Deus. Ela tinha camada de ouro por fora, tinha imagens que Deus havia dado de anjos, era um projeto de Deus, e no templo ela ficava no Santo dos Santos, o lugar mais interno, mais sagrado do templo. E uma vez, do tabernáculo, da verdade, da tenda onde as pessoas se reuniam, e nesta sala, o Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia do perdão, somente o sacerdote podia entrar lá para levar o sacrifício dos animais, para receber o perdão para os pecados do povo. O sangue era derramado na arca, que simbolizava a presença, a glória de Deus, justamente porque simbolizava a construção de uma ponte para conectar Deus com o ser humano pecador, para religar Deus e o seu povo. A Arca da Aliança era o sinal da presença de Deus na terra. O que Davi quer não é um monumento para si mesmo, mas uma casa adequada, um templo decente para acolher e valorizar essa presença. A história da arca é fascinante. Eu vou lembrar 2 episódios rapidamente para vocês. Primeiro, Moisés e Josué, saindo do Egito, eles constroem a arca no deserto, e a arca, nesse momento, tem um poder incrível. Se alguém toca nela, morre. E na famosa batalha de Jericó, lembram? O exército rodeando a cidade, marchando. O que eles estavam carregando? Marchando ao redor de Jericó? Exatamente, a arca. E foi através daquele ritual, da arca, por assim dizer, que Deus agiu e que os muros caíram. Séculos depois, Israel já está em Canaã, a arca está no tabernáculo, guardada no Santo dos Santos. O povo de Israel se encontra corrompido, é uma sociedade degradada dos pés à cabeça. O povo está lutando contra os filisteus e a batalha está complicadíssima. E alguém tem a ideia. E que tal se nós trouxermos a arca? Lembram de Jericó? A arca é poderosa. Vamos trazer ela. E eles trazem a arca para o campo de batalha, e quando a arca chega, todo mundo fica esperançoso, voltam para a guerra contra os filisteus.
agora com a arca, só que não adianta nada. Foram dizimados. E os filisteus ainda por cima capturam a arca e ficam se gabando. Isso é uma prova que o nosso Deus é maior que o Deus de vocês. Só que em cada cidade que os filisteus visitam, desfilando com a arca, como se fosse um troféu, a cidade ficava contaminada com pragas. Quando eles tocaram na arca, os filisteus, não aconteceu nada. Mas depois, em cada lugar que eles carregavam a arca, o lugar era devastado. No final é quase cômico, os filisteus botam a arca numa carreta de boi sem motorista e mandam de volta para Israel. Fiquem com isso, a gente não quer mais ela perto da gente. A gente lê essas histórias da arca e a gente fica assim meio confuso. Num dia dá para tocar, no outro não dá para tocar. Num dia você leva ela para o campo de batalha e ela te dá a vitória, no outro não adianta nada. Que negócio é esse com a arca? Parece que não faz sentido, mas faz. É só seguirmos a ordem das coisas. A arca não tinha, nunca teve, poder em si mesma. A arca não era, nunca foi, um objeto mágico. O poder da arca, a glória da arca, esteve sempre ligada à presença de Deus, ao mandamento de Deus, à palavra de Deus, por assim dizer. Ela funcionava quando estava relacionada a uma orientação e a uma promessa de Deus. Só que quando ela era tratada como um amuleto, quando ela era tratada como uma superstição, quando o povo não mais se relacionava com Deus, mas utilizava ela como um substituto de Deus, como um ídolo, então ela perdia a função. A sua função era um meio, de ser um meio escolhido por Deus, para Deus se revelar e para Deus agir. Uma reflexão que é possível a gente fazer relacionado com a arca é uma questão bem atual, sobre Deus e as caixas. Muita gente usa essa expressão, é tipo um credo pós-moderno da religião. Meu Deus não cabe numa caixa. Já ouviram? Meu Deus não se encaixa em nenhum sistema. Nós aqui na igreja, em 2016, fizemos uma série inteira sobre esse assunto. Deus fora da caixa. E foi legal, mas tem um perigo nisso. Nós tentamos deixar isso claro. Qual é o perigo? É uma meia-verdade. Um clichê que tem sido utilizado por muitos religiosos. Qual clichê? Não dá para colocar Deus dentro da caixa. Deus é incontrolável. Não podemos submetê-los a caixas, a rituais, lugares específicos. Clichê. Deus não mora, não age através das caixas. Será mesmo? Eu vou dizer isso com todo respeito a quem pensa diferente. Nós, cristãos luteranos, nós concordamos que Deus não está confinado numa caixa. Nós concordamos que Ele é livre. Como Salomão disse, será que Deus, de fato, poderá habitar na terra? Nós concordamos que podemos até falar que Deus está fora da caixa. Especialmente se nós pensamos em caixas como nossos sistemas humanos de pensamentos, de preconceitos, de valores. Mas nós, cristãos luteranos, entendemos que Deus, apesar de não estar preso a caixas, decidiu se revelar e agir na história através de caixas. Para o nosso bem, para ser compreendido e para que não restasse dúvidas do seu amor. Por exemplo, Jesus na barriga da Maria. Era uma caixa, por assim dizer. 9 meses sendo gestado na barriga de Maria. Após o nascimento, Maria coloca Jesus onde? Numa caixa, numa manjedoura. O Natal é sobre isso. Deus se tornando tão limitado, tão acessível, que se rebaixa para vir até nós. Deus na palavra, se revelando com pergaminhos,
com livros, através de escritores, de copistas, de tradutores, de gráficas, de editoras, de textos, de pedaços de papel, de forma singela. Deus numa caixa. Poderia Deus se revelar em sonhos, na natureza, através de exercícios de meditação autocentrado? Poderia, mas não temos esta promessa. A promessa de sua presença está ligada à palavra. Me busquem aqui, eu me encaixoto para que ninguém me confunda. Deus nos sacramentos, água do batismo, pão e vinho da ceia. Parece por um momento ridículo que Deus poderia fazer um milagre através de rituais tão simples, tão sem glamour. As caixas, gente, são isso, são meios de Deus agir. A arca foi um meio. A presença de Deus vem a nós de forma mediada. Não é pop dizer isso. Não lacra. Pop é dizer, meu Deus não cabe numa caixa. Isso é top. Eu ouço a Deus no vento. Geral vai adorar se você falar isso. Mas é uma semi-heresia. Porque foi o próprio Deus quem disse, não caibo numa caixa, mas me coloco numa, porque é necessário para me comunicar objetivamente com vocês. Sou livre, mas me prendo a canais acessíveis e concretos para me fazer próximo a vocês. E é o que Davi está propondo, gente. Deixo na mão de vocês construírem um templo, uma casa para a arca. O que vocês precisam é Deus no meio de vocês. Eu vou morrer, mas eu não sou o salvador de vocês. Deus é. Vamos abrir espaço para Ele. Ele merece, é dele que vocês precisam. Vamos construir um templo para Ele. Tirando a solução do papel, Davi não apenas dá a solução, mas ele diz como a solução sai do papel e ele próprio dá o exemplo, liderando a iniciativa. E aí Davi vai falar, gente, de dinheiro. Diz que Davi fez uma grande contribuição financeira e chamou os líderes, chamou o povo para contribuir com as suas ofertas. Por quê? Porque não dá para construir um templo sem dinheiro. Mas interessante que no versículo 5, Davi não diz assim, quem vai dar dinheiro? A tradução no original, em português se fala em ofertas, e tudo bem, porque é o contexto. Mas no original, nesse versículo, Davi diz assim, quem vai se consagrar ao Senhor? Se consagrar ao Senhor. O que é consagração? Absoluta, incondicional entrega, doação de si. No final, Davi vai fazer uma oração linda. E ela diz, eu sei que Deus testa os corações e se agrada da integridade. Depois, Davi diz, Senhor, dá ao meu filho Salomão uma devoção de todo o coração para guardar os mandamentos. É mais que pedir dinheiro, gente. O que Davi faz, o que Davi está fazendo é muito mais profundo. Precisamos do coração íntegro, do coração consagrado, entregue a Deus. Kierkegaard disse que pureza do coração é querer uma coisa só. Essa coisa, para Davi, é Deus. Davi entende que o templo precisa ser construído como gesto de culto a Deus e também como um recurso da fé, um meio da graça para o povo. E Davi sabe que é preciso juntar dinheiro para pagar a obra, para pagar o projeto de arquitetura, para a madeira que vai vir do estrangeiro, para as pedras, para os utensílios, para pagar os próprios trabalhadores. Mas Davi não vai fazer um simples teleton. Davi não faz uma campanha de tijolo, não propõe uma rifa. Poderia, mas não faz.
Davi vai falar de integridade, de consagração. Davi não quer uma simples contribuição desvinculada da fé. Ele não quer uma colaboração também com segundas intenções. Não quer que o povo caia naquela atitude de negociata com Deus, de enxergá-lo como um gênio da lâmpada. Quando se quer a presença de Deus, quando se quer a bênção de Deus, mas sem conversão, sem compromisso, quando a gente quer no fundo manipular a Deus. Davi quer estimular no povo o contrário, que nos consagremos a Deus, que estejamos dispostos a obedecê-lo sem condições. De novo, gente, Davi está tentando preparar o povo para a sua ausência. O preparo é para viver na dependência e à luz da presença de Deus. E tem basicamente duas formas da gente viver na presença de Deus. Uma é: Deus, eu estou disposto a te seguir, te obedecer, se o Senhor me fizer passar no concurso, se o Senhor me der um sinal, se o Senhor me curar e me der uma vida próspera. Isso é um relacionamento baseado numa condicional, se. A outra maneira de se relacionar com Deus é dizer: Pai, eu vou te seguir, no matter what. Quer eu compreenda, quer não. Eu vou te seguir, não importa as circunstâncias. Qual das duas maneiras você acha que é a pura, que é a íntegra, que é a consagrada, que é a pretendida por Deus? O que você faria se alguém chegasse para você e dissesse assim: eu te amo e quero me casar com você. Eu descobri que a sua família tem conexões que vão abrir muitas portas para mim. Você casaria comigo? Eu acabei de descobrir o saldo da sua conta, o tamanho da herança que você vai receber e que vai chegar para mim. E eu fiquei super entusiasmado. Você casaria comigo? O que você diria? Sim? Não? Eu tenho certeza que se você tivesse na plenitude das suas faculdades mentais e emocionais, você diria que não. Por que não? Porque a pessoa não está interessada em você. Porque para ela você é uma commodity. A pessoa não quer você por você. Ela quer você por causa de outra coisa. Ela está para usar uma linguagem contemporânea, te objetificando. Ela está te desumanizando. O que é que você faria? Eu aposto que se você soubesse disso, você se afastaria. Você retiraria a sua presença. E por que é que Deus não faria o mesmo? Deus é um ser. Não é uma força para ser conjurada, uma energia para ser canalizada. Deus tem personalidade. Deus tem sentimentos. E se você quer instrumentalizá-lo para alcançar seus objetivos, ele se ofende. Ele retira a sua presença. A gente faz isso. Por que ele não faria? Davi sabe que o povo não precisa, no fundo, de um rei como ele, mas de Deus, da presença de Deus. E o seu legado é encaminhá-los para a presença de Deus, do jeito certo, para que a presença de Deus, de verdade, permaneça com eles, funcione para eles. Os abençoe do jeito certo. Do jeito certo é: casem-se, povo, com Deus. Não pelo que Ele pode dar por vocês, mas por quem Ele é. Busquem a presença de Deus, não para ser abençoados por Ele, porque Ele merece, porque a presença dEle é suficiente. Comprometam-se com Deus, não em troca de milagres, não como um meio para chegar a um fim. Deus é o fim, Ele é tudo. Mexam no bolso, ofertem generosamente para a construção do templo, para a construção do reino de Deus, mas não para ganhar algo em troca, mas porque Deus merece, e porque é o certo a fazer, e porque é parte da fé, porque é parte do amor, porque é parte da consagração. Davi conclui deixando uma promessa, e a promessa, na verdade, não está na passagem que a gente leu hoje. A promessa aparece no capítulo anterior, no capítulo 28 de Crônicas.
Davi fala essa promessa, quando ele junta as pessoas, e ele diz para o povo o que é que Deus respondeu, quando ele pediu para construir o templo. O que é que Deus respondeu? Davi, você não vai construir o templo, mas você terá um filho, e esse filho será um homem de paz. Ele será aquele que vai construir o templo para o meu nome, e ele será o meu filho, e eu serei o pai dele, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Uma promessa, um filho com as mãos limpas de sangue, que reinará para sempre. O texto deixa claro que Deus estava falando primordialmente de Salomão, que foi filho de Davi, que foi de paz, ele não tinha mancha de sangue nas mãos. Davi sim teve muitas guerras, mas Salomão não precisou lutar em muitas guerras. E Deus deu a promessa a Davi e ao povo, e o templo foi erguido pelo filho de Davi, por Salomão, e exatamente como Deus havia prometido. Só que esse templo não durou. O impressionante templo que Salomão construiu não foi definitivo. Não chegou para a gente. Não vive para sempre. Salomão e o povo se afastaram de Deus, não cumpriram os estatutos de Deus, apesar de todo o preparo de Davi, e a presença de Deus relacionada com aquele templo foi perdida por um tempo, até Deus revelar o outro lado da promessa, um lado que esse sim chega na gente, que nos inclui, que permanece para sempre. Que lado da promessa é esse? Outro descendente de Davi, outro filho, um que realmente tinha o direito e o DNA de chamar Deus de Pai, um que nos ensinou a chamar Deus de Pai, um que foi chamado por filho pelo Pai. Este é o meu filho amado, este é o meu primogênito. Um que realmente foi de paz, que não apenas não teve sangue nas mãos, mas que chegou ao ponto de dar o seu sangue para pacificar o mundo com Deus. Um que estabeleceu um reino eterno, e vocês já sabem onde eu vou chegar. Séculos mais tarde, Jesus apareceu no mundo, apareceu no templo. O templo estava contaminado, estava deturpado, havia um prédio, mas não havia glória, havia gente, mas não havia oração, havia sacerdotes e sacrifícios, mas não consagração. E sabem o que Jesus disse? Ele apontou para si mesmo e disse: derrubem esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Do que ele estava falando? Ele estava dizendo: eu sou o templo. Eu sou o eixo do mundo que unifica esse negócio com o céu. Eu sou a ponte entre os céus e a terra. Eu sou a ponte em cima do caos. Eu sou a ponte. Jesus veio ao mundo e ele foi o único que realmente, de corpo e alma, o tempo todo, viveu totalmente devotado com Deus, totalmente consagrado a Deus. Ele tinha aquela santidade da qual o autor de Hebreus diz: sem ela ninguém vai ver a Deus. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha ela de forma completa, ele merecia ela. E no final da vida, o que nós vemos em Jesus, na cruz? Vemos ele perder a presença, vemos ele com a ausência de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ele merecia a presença e ganhou a ausência. Ele merecia a presença e ganhou a ausência que nós merecemos, por toda a nossa manipulação,
por toda a nossa infidelidade, por toda a nossa mesquinhez, por todos os jeitos que nós tratamos o tempo todo de usar Deus e usar os outros. E porque Jesus trocou de lugar com a gente, nós ganhamos a presença de Deus. Nós temos o que o apóstolo Paulo disse: pela fé, a promessa da presença do Espírito Santo, a glória. A presença e o amor de Deus. Jesus era Ele mesmo o templo vivo. E é fascinante que nós que estamos conectados com Ele, vocês em casa, desde o batismo de vocês, que nós temos Cristo. Nós não apenas temos a presença, mas nós nos tornamos um tijolinho desse templo também. Somos templo também do Espírito Santo. Temos e agora irradiamos a presença de Deus. Temos a presença de tal forma, com tanta certeza, com tanta abundância, que a gente pode até compartilhar ela. Essa é a consagração nossa. Esse é o coração da devoção. A gente recebe a presença de Deus e ela escapa, e ela flui. E ela, de nós, chega nos outros. Eu vou deixar 3 pontos de aplicação para a gente levar para casa. Bem rápido. Primeira coisa, prepare-se para a sua ausência. Você não vai andar por esse mundo aqui para sempre. Prepare-se para a sua ausência. Prepare seus filhos. Prepare seu povo. Diga a eles, se é que você ainda não disse, e se você já disse, repita. Inculque nos corações deles. Onde é que eles poderão te encontrar quando você não estiver mais presente aqui? Não tenha medo da morte. Você sabe para onde você vai. Nas mãos de quem você vai estar. O que é que está te esperando? A promessa de um reino eterno, que fica de pé e que envolve você, e que é para sempre. Passe adiante essa fé, essa esperança, com amor. Prepare sua gente. Semeie a presença de Deus, que é Jesus. Semeie Jesus para os teus filhos, para o teu Israel. Segunda coisa, tenha uma relação saudável com os meios, com as caixas de Deus. Busque a Deus onde Ele prometeu se revelar, onde Ele prometeu te esperar. Compartilhar a Deus. Isso a gente até pode fazer fora da caixa. Isso a gente até pode fazer com criatividade. Amar as pessoas, boas obras, a gente pode sair da caixa e pensar fora da caixa. Mas buscar a Deus, a gente busca Ele dentro das caixas que Ele disse que estaria nos esperando. Os meios, Ele disse, aqui que eu estou. É aqui que eu estou te esperando. Palavra, batismo, santa ceia, confessando os pecados, recebendo a absolvição dos seus pecados. Desfrute destes meios que Deus deu para você. A gente precisa, nos nossos desencorajamentos, nas nossas ansiedades, não idolatre as caixas, os meios. Não espere mágica. Não participe da palavra, do sacramento da igreja de forma mecânica. Não resolve nada de forma mecânica. Você vai para a guerra com os filisteus e eles vão te deixar de mãos abanando. Desfrute com a fé. Desfrute com a consagração. Reconhecendo, isso é meio que me conecta com a fonte, que é Deus, Jesus, o Espírito, a cruz, o sangue dele. Deixe-se envolver e traga a fé para o processo.
Cuidado com a idolatria dos meios. A parte mecânica, a gente não idolatra a Bíblia. A gente não desliga o batismo da vida diária. O batismo para Lutero é para ser vivido o dia inteiro, todos os dias. A cada lavar do rosto da gente, a cada ida para o trabalho. Jamais abacadabra a Santa Ceia. Ela é poderosa, porque te une com Jesus. E por último, gente, generosidade. Davi falou disso no texto e eu vou falar para vocês. É possível dar dinheiro para construir um templo, uma igreja, um projeto, com generosidade sem colocar o coração. Mas é impossível colocar o coração e não colocar a generosidade. As duas coisas vão juntas. Abra a tua vida, abra o teu bolso, abra o teu coração, a tua casa e seja generoso com o próximo. Ajude com o teu tijolo a construção do reino de Deus. Amém.